Gênesis, capítulo número 11. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 4. Gênesis 11, do 1 até o 4. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração essa noite. Estamos bem pertinho de encerrar essa série, né, princípio. Vamos encerrar aqui no capítulo 11 de Gênesis. Né, a próxima série já está definida, mas só vou dizer semana que vem, quando a gente encerrar de fato. Né, mas é algo que já há algum tempo, um tema, né, que eu queria falar já com a igreja, pregar sobre isso. Um tema muito importante, com questões às vezes mal compreendidas e que também vai tocar no Antigo Testamento. De alguma forma vai conversar com essa série princípio, mas é um estudo que gera, um tema, né, perdão, que gera bastante dúvida e a gente vai estar aprendendo ao longo dos próximos 2 meses, se Deus quiser, se eu não demorar demais. Amém? O título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é A Obra dos Orgulhosos. Isso é como a gente pode resumir o que está acontecendo aqui em Gênesis 11, que é o texto bem conhecido, o começo do texto bem conhecido sobre a Torre de Babel. Né? Uma passagem que a gente conhece bem. Eu me lembro, uma vez, estava estudando inglês, né? E tem os aplicativos, né, da vida que a pessoa estuda, né? Em inglês tem um Duolingo. Aí eu vi um aplicativo lá, disse, rapaz, que interessante, né? Bem avaliado o aplicativo. Aí instalei o aplicativo, comecei a mexer, ver como é que era, como é que funcionava, né? Questão de pronúncia, bem bastante coisa. Aí daqui a pouco eu olhei, o nome do aplicativo era Babel. Depois que eu já estava meia hora usando ele, eu disse, rapaz, que negócio está certo isso aqui? A Babel, o nome do aplicativo, está repreendido. Mas essa é uma passagem, talvez uma das mais conhecidas de Gênesis, né, que trata desse processo, né, desses homens, e que está conectado com aquilo que a gente pregou semana passada, quando a gente falou de Nimrod, o primeiro grande conquistador, o primeiro tirano da história, que é mencionado em Gênesis no capítulo 10, a partir do versículo 8. Falamos semana passada sobre os olhos de Deus sobre Nimrod. Deus está observando o que esse tirano está fazendo. E embora isso não seja dito expressamente, isso não seja dito com todas as letras, embora em Miqueias é mencionado, né, sobre Babilônia, que ela é a terra de Nimrod, mas é comumente aceito pelos estudiosos que Nimrod foi o fundador de Babel. Foi o fundador, o criador, né, a cabeça, vamos dizer assim, por detrás de uma das cidades, ou de dos impérios que dominou sobre o povo de Israel e que é sinônimo da Bíblia de perversidade. Quando nós lemos no livro de Apocalipse, Babel é tratado como um sinônimo de Babilônia, perdão, é tratado como sinônimo de perversidade. Há um capítulo de lamento, né, um contra-lamento, na verdade, contra a Babilônia. Caiu a grande Babilônia, e aí começa a citar Babilônia como uma referência de todo tipo de pecado, todo tipo de impureza, todo tipo de imundície. Então, aqui está a Gênesis, né? Já que estamos no livro princípio, aqui está o princípio de tudo isso, com Nimrod e com esse processo de fundação. E aqui, meus irmãos, né? Então, já recapitulando aquilo que nós falamos nas últimas mensagens, fica claro, né? Você pode dizer, pastor, por que essa mensagem, por que esses versículos falam sobre orgulho? A única coisa que tem aqui é um monte de gente se juntando para fazer uma cidade e construir uma torre. O que esse texto tem a ver com orgulho? Isso, na verdade, só o fato, meus irmãos, de que um texto que fala sobre pessoas se reunindo para fazer uma construção é um texto sobre orgulho, isso por si só
fala algo muito importante a respeito do pecado do orgulho, que alguns já disseram que é o pai de todos os pecados. Que Adão e Eva, quando desejaram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles fizeram isso movidos por orgulho. Eu quero ser igual a Deus. Eu tenho condições de definir como Deus aquilo que é bom e aquilo que é mal. Como num texto assim, pastor, há orgulho? Como num texto assim há presunção? Num texto que fala sobre pessoas construindo uma cidade e uma torre. Isso nos dá uma lição muito valiosa que eu quero que você guarde essa noite a respeito do orgulho. O orgulho quase sempre está encoberto. O orgulho quase sempre é algo que está bem escondido em ações que são consideradas normais e comuns. É isso que está acontecendo aqui. Um olhar mais desatento vai passar e vai dizer: por que Deus, como a gente vai ver semana que vem, reagiu assim a pessoas que estão apenas construindo? Porque elas são orgulhosas. Elas estão se colocando contra Deus e contra aquilo que Ele havia mandado. A postura delas é uma postura do começo ao fim de orgulho, embora não pareça. Às vezes, isso é uma lição para nós também, é de onde menos se espera orgulho, lá está ele. De onde menos se espera altivez, lá está ela. De onde menos se espera arrogância, presunção, qualquer sinônimo que você possa achar para orgulho, de onde menos se espera, ele está lá. E meus irmãos, eu quero começar já a falar, nossa reflexão vai ser breve hoje, temos ainda a Santa Ceia, a mesa do Senhor logo mais. Quero falar, já a partir desse primeiro versículo, onde diz: do mundo todo havia apenas uma língua, uma só forma de falar. Esse versículo 1, meus irmãos, é um versículo que fala sobre unidade. Percebe? Uma só forma de falar, uma língua no mundo todo. A gente pode falar hoje que o inglês é uma língua falada quase no mundo todo, mas nem todo mundo fala inglês. Não era a realidade de Babel e daquilo que estava acontecendo aqui em Gênesis 11. Há uma unidade. Fica muito claro aqui no texto. Essa mesma forma de falar, essa mesma língua gera essa unidade e aí começa todo mundo a colocar as mãos na obra proveniente dessa unidade. Proveniente desse mesmo propósito, desse senso de pertencimento que todo mundo ali compartilhava. Há uma genuína unidade aqui. Uma verdadeira unidade. Talvez não genuína, uma verdadeira unidade acontecendo aqui. De propósito, de língua, de pensamento, de objetivos que unem as pessoas aqui, que formarão no futuro as nações. Há uma unidade aqui. E, muito sabiamente, há pregadores ao longo da história da igreja, mestres ao longo da história da igreja, fazem uma associação muito interessante entre Gênesis 11 e Atos capítulo 2. Em Gênesis 11, como a gente vai ver semana que vem, Deus confundiu as línguas, misturou as línguas. O povo falava uma língua só, passou a falar vários idiomas. Em Atos capítulo 2, pessoas de vários países, localidades, nações ouvem, cada um na sua própria língua. Deus unifica aquilo que está acontecendo lá no Senado. É o oposto. E assim como, olha que coisa interessante, esse episódio de Atos 2 gera unidade. O que é que acontece logo no final de Atos capítulo 2, depois que eles recebem o Espírito Santo, Pedro prega para a multidão, pessoas se convertem. Como é que termina Atos 2? Um texto que fala sobre a unidade da igreja, que todas as pessoas tinham tudo em comum. Então percebe que também tem esse paralelo? Na igreja de Atos 2 há unidade, em Babel há unidade. Só que as semelhanças elas param por aí. Os paralelos eles param por aí. Porque a unidade de Gênesis 11, o propósito unificado de Gênesis 11, os objetivos compartilhados de Gênesis 11 eles são perversos. Eles são maus. Eles expressam rebeldia e orgulho. É a unidade perversa, nós podemos chamar assim. O que, meus irmãos, nos chama também a uma importante reflexão. Grave isso hoje.
há aqui um grupo de pessoas que tem uma unidade de linguagem, né? O apóstolo Paulo, né, falando agora sobre a nossa e a verdadeira, perfeita e indestrutível unidade que é em Cristo Jesus. Paulo diz: pensem e falem da mesma forma. Tem uma só forma de pensar, tem uma só forma de falar, um só pensamento, que vocês são um corpo. Há aqui também um corpo. Se em Atos, nas cartas, nós temos a unidade do corpo da igreja, aqui também temos um corpo, mas um corpo que age em unidade para o mal, cuja ligação é perversa, como a gente vai ver já já. E isso por si só nos ensina, meus irmãos, que nem toda unidade, nem todo grupo de pessoas que trabalha com o mesmo fim, com afim, com unidade, com vínculos ali estabelecidos, nem sempre eles produzem boas coisas. E nós estamos cheios de exemplos na nossa sociedade disso. Eu lembro de uma vez, né, quando eu era adolescente, me chamaram para um negócio de Grêmio Estudantil. Aí fui lá para a reunião do Grêmio Estudantil, ver lá como é que era, porque eu era representante da sala. E as conversas nada a ver, só que uma energia você via ali nas pessoas que faziam parte daquele Grêmio, né, o pessoal veio de outras escolas. Uma energia, um senso de propósito, um senso de missão, que era bonito. Mas eu já conhecia um melhor, que era o da igreja. Aí eu não fui tão seduzido. Quando vim morar em Caruaru, alguns irmãos sabem disso, porque foi na época que eu conheci a igreja do Nazareno aqui em Caruaru. Eu trabalhei na União de Estudantes aqui de Caruaru. Eu trabalhava fazendo carteirinha de estudante. E conheci bem de perto o movimento estudantil, secundarista. Vi algumas coisas que, se eu contasse para você, não posso nem contar, talvez nem contar aqui algumas coisas que eu vi acontecendo dentro do movimento estudantil. Aqui na nossa cidade, lá em 2013. Mas uma energia, um senso de missão, de propósito, um desejo por atingir aqueles ideais que são pregados lá no movimento. Cuidado, nem toda unidade é boa. Nem sempre, nem tudo que reluz é ouro, nem toda unidade é boa. Nem todo propósito compartilhado que a gente olha assim, que coisa bonita. Que objetivo nobre. Aqui nós estamos vendo, meus irmãos, os resultados de uma unidade que tem como base o pecado. E há muitas, não apenas agremiações, mas há muitos tipos de associação humana por aí afora que tem como base o pecado. E não importa se às vezes a mensagem é bonita. Muitas vezes caem no radicalismo, no extremismo. E decepcionam muitas pessoas, porque o fundamento não tem a ver com o propósito que vem do Senhor, vem de homens. Atende à vontade dos homens. Tem como objetivo sanar questões levantadas pelos homens. Essa é uma unidade que visa atender propósitos humanos, objetivos humanos, questões humanas. E, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não faça as coisas assim na igreja. Nós, quando nos reunimos aqui, embora tenhamos uma liderança, tenhamos um pastor, o nosso propósito ele não é de origem humana. Aquilo que nos une, o fundamento da nossa comunhão, não é como o fundamento da comunhão das pessoas aqui de Gênesis 11. Ele está além e acima de nós. Eu já dei esse exemplo aqui, conversando com um amigo que faz parte de uma igreja, que tem uma liderança bem forte, uma liderança bem centralizadora, poderíamos dizer assim, e que essa pessoa é uma referência na denominação, é o líder e quase que um pai espiritual. E eu perguntava, conversando, né, sobre questões de igreja, as lutas, os desafios de cada realidade, eu disse,
É preocupante. Você não pensa, meu irmão, o que vai acontecer se esse pastor fulano, se não vai acontecer, né? Porque ninguém é imortal. Nossa alma é imortal, mas nossa vida aqui, ela tem um prazo de validade. O que vai acontecer quando esse homem for para a glória? O que vai ser da igreja? Há um perigo, meus irmãos, muito grande de que os nossos motivos em comum, eles têm origem humana. Nós temos que ter cuidado com isso e ter cuidado para a gente se empolgar demais. Eu não sou contra, por exemplo, um cristão. Tem gente que é contra, tem pessoas que são apolíticas. Eu não sou uma pessoa apolítica. Eu tenho meu posicionamento político, embora a gente não viva falando sobre política e não use o púlpito para fazer isso. Separamos as coisas aqui na Igreja do Nazareno. Mas eu, indivíduo, pastor Davi, ou Davi, né, enquanto indivíduo, eu tenho minhas concepções, minhas percepções, e não creio, embora respeite quem pensa o contrário, que seja errado um cristão se filiar a um partido. Mas ele tem que ter cuidado de achar que o partido que ele se filiou, seja qual for ele, vai resolver o problema do mundo. Vai ser a solução. Não, porque pastor, o senhor não sabe os ideais que esse partido, que esse grupo persegue. A visão de mundo que ele tem é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Tudo bem, pode ter coisa boa, pode ter coisa maravilhosa, mas entenda, o fundamento é humano. Não espere demais dos homens. E não espere demais das associações, das agremiações, dos ajuntamentos de homens. Que tem fundamento nas vontades e nos propósitos dos homens. Por isso que o apóstolo Paulo faz questão de dizer, em 1 Coríntios capítulo 12, em todos nós, eu, você, cada um de nós, fomos batizados pelo mesmo Espírito no corpo. Nossa unidade, ela vem do Espírito. Ela não vem do pastor Davi, ela não vem do irmão mais antigo da igreja, ela não vem dos pastores que já passaram por essa igreja, ela não vem de nenhum outro lugar, ela vem do Espírito. E graças a Deus que ela vem do Espírito, porque é garantia de que estamos trabalhando para a eternidade. Não estamos trabalhando para coisas que vão morrer aqui. Por isso que o apóstolo Paulo diz, saibam que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O nosso ajuntamento, meus irmãos, milita, luta por coisas que são eternas. Quando fazemos uma EBF aqui, como fizemos no dia 29, que eu fiquei vendo as fotos, fiquei doidinho para quebrar minhas férias e vim aqui pular com as crianças. Não estamos trabalhando para seres humanos, nós estamos lidando com almas, pequenas almas, né, ainda, mas que são eternas, e que elas ouvem a mensagem do Evangelho, e a gente acha que bobagem, uma música, um pirulito, uma pizza, uma pipoca, mas ela é tocada, ela é ministrada ao coração pequeno dela, a compreensão pequena, ainda em desenvolvimento dela, ela vem uma segunda, uma terceira vez, e uma alma eterna foi ganha porque a gente distribuiu pipoca e cantou Criança de Jesus. Tem energia para gastar. Só a igreja faz isso. Só a igreja tem esse potencial. É por isso que eu nunca desisto da igreja. Por isso que nesses 17 anos que eu tenho caminhado na igreja do Senhor Jesus, eu não desisto da igreja. Eu não aceito que falem mal da igreja. Eu não suporto alguém vir chegar e dizer, é porque a igreja, não sei o quê, não sei o quê. Claro que as pessoas quebradas, feridas, tem pessoas feridas na igreja. Nós cuidamos, nós tratamos. Mas, especialmente quando vem de fora esse sentimento ressentido contra a igreja. Não, meus irmãos, a igreja é a noiva de Cristo. E nós, todas as vezes que trabalhamos na obra do Senhor como igreja, nós estamos fazendo algo eterno. Dentro do tempo. Dentro do tempo que se chama hoje. Mas, fica aqui o alerta. Cuidado com as uniões, com os ajuntamentos que promovem valores humanos e que servem apenas aos homens. E qual o resultado desse ajuntamento humano? Versículo 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Se você estava nas últimas mensagens, você lembra que o mandamento de Deus é: se espalhem, multipliquem-se, ocupem as mais variadas regiões da terra.
E essa unidade perversa que nós dissemos aqui, essa unidade maléfica dos homens de Gênesis 11, o que é que ela faz? Ela desobedece. Porque é isso que acontece muitas vezes quando há um ajuntamento humano que tem como objetivo atingir propósitos e finalidades humanas. Desobediência. A igreja é o único lugar que pecador se junta e alguma coisa pode dar certo. Porque a graça de Deus está sobre a igreja. Porque o poder de Deus está sobre a igreja. Fora, quando os propósitos, quando os objetivos, os alvos são humanos, e você junta um monte de pecador, a chance de dar errado é muito grande, por isso deu errado em Babel. Agora, entendendo, meus irmãos, que há, como falamos aqui, essa unidade perversa, eu quero olhar com você para o versículo 3. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. A linguagem aqui do autor de Gênesis fala de uma substituição de tecnologia. De uma substituição. É como se a pessoa dissesse: eu tinha um Chevette ou um Corcel. Eu lembro de um vizinho que a gente tinha na época que tinha um Corcel, coisa mais linda. E agora eu estou andando, sei lá, de Classic, para usar o surfista prateado, nosso carrinho. O upgrade, o texto parece mencionar aqui o fato dessa unidade ela ser perversa, ela ser maléfica, ela tem o objetivo de se rebelar contra Deus, é uma unidade humana movida por orgulho. Isso não retira o fato de que ela é muito inteligente, de que ela é muito capaz, de que ela emprega tecnologia, tijolo, a mais leveza, facilita o transporte. Eles torram, queimam o tijolo bem para que ele adquira resistência. O que é isso? Claro que estamos falando de um período remoto na história, mas o que é isso? Tecnologia. Tecnologia não é só o iPhone 14, está no 14, 15, sei lá. Tecnologia é justamente a inteligência humana aplicada a soluções práticas da vida. O fato de que há ímpios no mundo e que se ajuntam para fins diversos humanos, não quer dizer que eles não são inteligentes. Não quer dizer que, por um resquício da imagem e semelhança de Deus e pela graça comum de Deus, a graça derramada pelo Senhor, que eles não tenham inteligência. Pelo contrário, o Senhor Jesus ele até alertou que os filhos das trevas, em algumas coisas, eles são mais inteligentes do que os filhos da luz. E esses dias eu assisti, eu já mencionei, assisti Oppenheimer, é uma prova disso. Algumas das mentes mais brilhantes do século passado estiveram trabalhando para fazer uma bomba. Olha aí. O mesmo acontece aqui. Tecnologia como serva do mal. Perceba, meus irmãos. A igreja, ela não é anti-tecnologia. A igreja, ela não é anti-ciência. Ela não é contrária ao conhecimento. E quem diz o contrário não conhece a igreja. Porque alguns dos cientistas, algumas das mentes mais importantes da história eram cristãos. Eram pessoas que criam no Deus, mesmo Deus que nós cremos. Então, nós não somos contra a ciência. Nós não somos contra a tecnologia. Não somos contra avanços tecnológicos. E nem podemos achar que a tecnologia por si só, que o avanço científico por si só é mau. A tecnologia, o avanço científico, o emprego da inteligência humana para resolver questões do dia a dia, por si só, não é ruim, é neutro. A pessoa chega, eita pastor, a internet é uma desgraça porque tem gente que usa para fazer desgraça com ela. Mas a internet por si, como criação da inteligência humana, é neutra. E ela pode, como é muitas vezes, usada para bons propósitos. Usada para boas finalidades. Não somos inimigos, a igreja não é inimiga do conhecimento. Temos irmãos na nossa igreja que se especializam em campos de conhecimento. Temos a Débora aqui, que
Primeira vez que ela chegou aqui na igreja com a mãe dela, eu vou dizer que eu já disse para ela já essa história. A mãe dela chegou no primeiro dia, né? Irmã Débora da Bahia, veio morar aqui em Caruaru, a irmã dela apresenta, né? Não, essa é minha filha. A gente está aqui, né, para conhecer a igreja, porque ela veio morar em Caruaru, ela veio fazer mestrado. Aí, coisa deu um tilt na minha cabeça. Como é que uma menina de 12 anos está fazendo mestrado? A alegria da igreja é ver as pessoas, é ver o seu povo adquirindo conhecimento. Queria eu que um monte de gente aqui fizesse mestrado, doutorado, eu mesmo quero fazer, estou doidinho aí, já estou de olho em um, inclusive. Não temos medo do conhecimento, meus irmãos, não temos medo da tecnologia, né? Na cultura, na subcultura gospel, vamos dizer assim, ao longo das décadas, sempre tem uma questão tecnológica que é alguma coisa do diabo. Já percebeu isso? O cartão e preferencialmente a marca da besta. Né? Tudo as pessoas querem que seja a marca da besta. Primeiro, muito tempo atrás, o cartão. Cuidado com o cartão, porque é na mão direita, né? Coitado dos canhotos que usa cartão. O cartão é a marca da besta. Aí já foi o código de barras. O código de barras é a marca da besta. Aí, né, essa questão de chips neurais para ajudar no tratamento de várias doenças que a ciência... Eita, agora é o chip, a marca da besta. Todo dia tem uma marca da besta nova e todo dia tem um anticristo novo. Eu já me perdi. Eu já me perdi. Não podemos ter essa postura, meus irmãos. Deus deu inteligência para os perversos. Deus faz chover, né? E dá o seu sol sobre os bons e os maus. Ele dá inteligência. Um cabo tão ruim, ele concede. E nós não podemos abandoná-la. A gente não pode, eu converti aí pronto. Então a gente faz o seguinte, arranca o cérebro fora e joga. Não, pelo contrário. Nós temos que ser mais inteligentes. Nós temos que ser mais pesquisadores. Nós temos que ser mais excelentes naquilo que nós fazemos. Porque se Deus nos confia essas coisas e nós não cuidamos, como Ele nos confiará então as coisas mais excelentes? O conhecimento e a ciência, eles podem servir à glória de Deus. Em Babel, temos o conhecimento e a ciência servindo a fins orgulhosos, rebeldes. Mas nós podemos usar a ciência, a tecnologia, para a glória de Deus. Amém? E por fim, meus irmãos, qual é o fundamento dessa união orgulhosa, dessa cidade de orgulho? Qual é o fundamento? Versículo 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Quero chamar a atenção para essa expressão aqui, nosso nome será famoso. Lembra que eu falei no começo da mensagem que às vezes o orgulho se esconde? Às vezes o orgulho está onde a gente menos espera que ele está. Eu vou te dar outra característica do pecado do orgulho. Ele não consegue ficar escondido por muito tempo. O orgulho dos homens e mulheres de Babel não ficou escondido por muito tempo. Ele precisou se materializar. Vamos construir uma cidade. Vamos fazer uma torre que alcance o céu. Para quê? Para que o nosso nome fique famoso. Para que as pessoas se lembrem de nós. Para que as pessoas nos considerem poderosas. Para que as pessoas vejam o nosso feito e para que não sejamos espalhados pela terra. É uma expressão clara de resistência ao mandamento de Deus dado a Noé e aos seus filhos. Se espalhem. Povoem a terra. Eles dizem, não, nós nos juntamos num só lugar, nós temos um só propósito. Nós construímos, nós empregamos a nossa inteligência, a nossa tecnologia. E qual é o objetivo? Resistir à vontade de Deus. Rebelar-se contra a vontade de Deus. Lembra que eu falei do significado do nome de Nimrod? Né? Rebelião, rebeldia. Está expresso aqui. O orgulho uma hora mostra a cara. O orgulho uma hora mostra a sua carranca.
e mostra que vem. Ele não fica para sempre guardado. É como um filhote, né, de ave que está ali sendo chocado. Uma hora vai aparecer. E se nós pudéssemos resumir talvez o nosso mundo em uma frase, seria isso: nós resistiremos à ordem que Deus deu. Nós resistiremos àquilo que Deus mandou. Nós nos colocaremos contra Deus. Mas nós vamos ver semana que vem que esse projeto parecia ser algo tão grandioso, visto lá de cima, visto de Deus, não parecia tão grande coisa assim. Semana que vem a gente fala sobre isso. Fique de pé. Essa expressão é um retrato do nosso mundo. O nosso mundo usa todos os seus recursos, usa toda a sua inteligência, usa todos os ajuntamentos humanos de modo geral. E no fim das contas o que sobra é rebelião. Assim como a primeira união no pecado, que foi a união de Adão e Eva, né, ao desobedecerem a Deus, um come do fruto, entrega ao seu a Eva come do fruto, entrega ao seu marido, ela também come. Assim como houve essa primeira união para o pecado, também acontece aqui, só que com um grupo maior de pessoas. Isso já nos traz uma outra reflexão. Cuidado com quem você se une. Cuidado com quem você divide seus propósitos. O apóstolo Paulo ele falou sobre aquilo que chamamos de jugo desigual. As pessoas acham que jugo desigual é só quando vai namorar. Cuidado para não namorar uma pessoa não crente, para não entrar no jugo desigual. Também é. Mas a associação de modo geral. Cuidado com quem você compartilha a sua vida. Cuidado. Essa pessoa com quem você divide tudo, ela tem a mente de Cristo como você tem. Ela nasceu de novo. Então, cuidado. Cuidado com quem você se une. Diz o texto de Provérbios, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. E o nosso mundo, como eu ia dizendo, está assim, se rebelando contra Deus. Mas a igreja, diferente daquilo que o mundo tem vivido, ela prega a mensagem debaixo da autoridade de alguém que se submeteu à vontade de Deus. Que diferente dos homens de Babel, reuniu também um grupo, mas transmitiu esse mesmo valor. Vocês serão chamados meus seguidores, meus discípulos, se vocês obedecerem à vontade do meu Pai que está no céu. Como eu obedeci, como ele obedeceu, até a morte. Que é a receita para vencer o orgulho e não cair no pecado de Babel? Se submeta. Se submeta à palavra de Deus. Se submeta. Ouça pessoas que têm caminhado na fé há mais tempo com integridade de coração. Elas são instrumentos de Deus para a gente submeter também. É assim que a igreja de Deus caminha. Seguindo o exemplo do seu mestre, que não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E sendo achado, como diz o texto do apóstolo Paulo, na forma de servo, se esvaziou até a morte, e morte de cruz. É por isso que ao nome de Jesus, todo joelho, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Nós vamos ter um tempo agora de oração para participar da mesa do Senhor. Todos aqueles que conhecem a Cristo, todos aqueles que foram salvos pela obra da cruz, foram regenerados, nasceram de novo, são chamados a participar da mesa do Senhor. Eu vou pedir para nossa irmã da paz nos auxiliar aqui na distribuição. E vamos fazer uma oração, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11 que examine-se o homem a si mesmo